innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Blow a kiss into the sun, we need someone to lean on. Blow a kiss into the sun, all we need is somebody to lean on. All we need is someone to lean on. All we need is someone to lean on. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa transmissão ao vivo, primeira live da Volvo Car Brasil. E estamos, claro, todos sabem, nesse momento atípico, mas não por isso não poderíamos deixar de estar aqui falando com vocês nessa manhã para apresentar o novo SUV híbrido da marca. Antes da gente começar, vale ressaltar que nós estamos tomando todos os cuidados exigidos pela OMS. A gente que vai aparecer aqui no vídeo, logicamente nós estamos sem o uso da máscara, mas toda a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras está utilizando as máscaras. Os nossos equipamentos estão sendo higienizados a cada hora, estamos trabalhando com uma equipe super reduzida, somente o pessoal que realmente precisa estar aqui para poder levar essas imagens, levar um pouco desse carro para vocês aqui nessa manhã. E novamente eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos amigos jornalistas que estão acompanhando aqui com a gente, com os amantes da marca, os nossos concessionários. Obrigado a cada um de vocês que está aqui com a gente. E como eu falei, né, apesar desse momento atípico, a gente não poderia deixar de estar aqui nessa manhã para apresentar o Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design. O nome é longo, tem nome, sobrenome, mas tudo isso, todas essas palavras têm o seu significado e trazem toda a essência da marca nesse SUV. Esse SUV carrega tudo o que a marca faz de sustentabilidade, de segurança, de eletrificação. E para contar tudo isso para vocês, nós vamos ter dois diretores da marca aqui hoje, que vão falar em detalhes tudo o que isso representa e o que esse carro representa para a marca aqui no Brasil também. E antes de eu passar a palavra, vale destacar, principalmente para os nossos amigos jornalistas que acessaram via a nossa landing page, tem um formulário aqui do lado que vocês podem mandar as perguntas. A nossa explicação, claro, vai ter muitas informações aqui nessa manhã, mas tem um formulário aí, fique à vontade se você quiser mandar alguma questão, que no final de toda a apresentação a gente retorna para responder assim o maior número de questões que a gente conseguir de acordo com o tempo, tá bom? Então, para darmos início, convido o João Oliveira para vir aqui com a gente. Por favor, João. Olá, Thiago. Olá, João. Muito bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos vocês também que estão assistindo a gente nessa live. Uma oportunidade única para a Volvo, a primeira vez que a gente faz um lançamento de produto assim no Brasil, como o Thiago já comentou, o que é bastante interessante porque, de certa forma, permite que a gente tenha muito mais gente acompanhando, assistindo, as pessoas que são amantes da marca, que gostam da Volvo, tem aí uma oportunidade muito bacana de acompanhar como é feito um lançamento de produto da Volvo. Então, espero que vocês aproveitem e que seja muito legal. Exatamente, acho que a tecnologia também é a nosso favor, né? Claro que a gente gosta muito de ter as pessoas por perto, né? Mas nesse momento é o que é de mais importante para a gente poder apresentar. João, eu queria que você começasse falando para a gente, falando para o público, qual que é a importância desse lançamento para a Volvo aqui no Brasil? Thiago, a importância é bastante grande para a Volvo no Brasil, porque com esse lançamento a gente completa toda a nossa gama de SUVs oferecidos no país com uma oportunidade de eletrificação. Então,
cada um, antes a gente já tinha o XC90, o XC60, já tinham opções plug-in hybrid, agora no XC40 também. Além de complementar a gama com todos os SUVs com uma opção de eletrificação, também é a primeira vez que um veículo no segmento onde o XC40 participa tem uma opção plug-in hybrid. Então é algo bastante inovador para o segmento também, levando adiante tudo o que a Volvo procura fazer de tecnologias de eletrificação e numa condução com menor impacto. Legal. E baseado em tudo que você falou, a Volvo tem uma preocupação muito grande com o planeta também, né? Com a sustentabilidade. Conta um pouquinho para a gente qual é o trabalho que a Volvo realiza e como que isso é feito. Isso já nasceu com a Volvo praticamente desde o início da empresa, então a Volvo já tem quase 100 anos de história e por ser uma marca que tem aí suas origens, suas raízes na Escandinávia, ela sempre foi preocupada com as questões do impacto dos nossos produtos e das nossas operações no meio ambiente. Por isso que, por exemplo, a gente tem um compromisso de até 2040 conseguir ser neutro em toda a nossa operação, neutro na emissão de carbono. Então é algo que vai acontecer durante todo esse tempo. Para que isso aconteça, a gente tem que investir bastante em tecnologia industrial. A gente já consegue ter, por exemplo, 2 fábricas da Volvo, uma na China, uma na Suécia, que são 100% neutras climaticamente, então elas utilizam energias renováveis. E além disso, a gente sabe que só a parte industrial não é possível neutralizar toda a nossa pegada de carbono. A gente precisa fazer com que também a frota que a gente coloca nas ruas cumpra parte desse papel. Para isso que a Volvo lidera a questão de eletrificação com bastante entusiasmo, bastante ênfase, e por isso que a gente tem o compromisso de eletrificar o mais rápido possível toda a nossa gama de produtos. Que legal, muito legal isso mesmo. E falando especificamente daqui, né, especificamente do Brasil, como que está toda essa questão de eletrificação aqui, o que a Volvo tem feito também em relação aos consumidores, em relação aos clientes ou até futuros clientes que queiram adquirir um carro como esse? Isso se desenvolveu de uma forma muito rápida, Thiago, no Brasil. Então, por exemplo, esse ano de 2020, a Volvo já deve vender pelo menos 43% da nossa gama de vendas no Brasil eletrificado, do volume de vendas no Brasil. Isso é um número bastante elevado. Faz com que, de longe, a Volvo seja a marca líder na eletrificação da frota no Brasil. Mesmo tendo sido, no ano passado, a marca que mais cresceu entre todas as premium, o que coloca a nossa relevância de volume num patamar ainda maior, a gente tem forçado cada vez mais a eletrificação da frota. Isso culmina com, por exemplo, dizer que a partir do ano que vem, a Volvo vai oferecer 100% dos seus produtos eletrificados no Brasil. Então é algo que a gente vai atingir em algum estágio durante o ano que vem. E para marcar essa etapa, a gente tem uma atividade especial no mês de junho. Então todo consumidor que comprar um veículo híbrido da marca nesse mês, a gente vai oferecer 1 ano de reembolso de energia elétrica que for utilizada no veículo. Então para marcar esse momento de grande eletrificação da frota Volvo no Brasil e para também reconhecer o esforço que esses consumidores têm feito em ajudar a gente a difundir o conceito da eletrificação no nosso mercado. Acho que é um grande incentivo, né? Então, quem estava com a dúvida, acho que agora, né, não tem mais dúvida. E o que você acha, como que a Volvo se destacou no mercado mundial? Você falou dos números, né, do crescimento da marca também aqui no Brasil. Como que a marca se destacou? A nossa marca se destacou basicamente sendo inovadora em diversos aspectos que são super importantes para o consumidor. Toda a questão ambiental a gente já comentou aqui um pouco, né, a liderança na eletrificação das frotas e
E também eu acho que todo o desenvolvimento que a Volvo faz em tecnologias, tanto tecnologias de segurança quanto tecnologias de condução assistida, de conectividade, ajudam para que toda a nossa equação de produto seja muito interessante para o consumidor. Todo essa combinação de fatores que tem trazido cada vez mais atenção para a marca Volvo e faz com que, por exemplo, aqui no Brasil, a Volvo seja a marca líder na eletrificação da frota de veículos vendidos. A Volvo também é líder na venda de SUVs premium no Brasil. Então a gente conquista a liderança, por exemplo, a gente está apresentando hoje o XC40 Plug-in Hybrid. É um produto, uma versão que é introduzida em um segmento onde a Volvo já é a que mais vende entre todas as marcas. Segmento do XC60 também, a Volvo é a marca que mais vende nesse segmento. Então, essa combinação de fatores que eu contei para vocês, né? Tecnologia, a questão de eletrificação, a questão de tecnologias de suporte, elas ajudam, de fato, a nossa oferta a ser muito interessante para o consumidor, o que nos leva a esses patamares de crescimento. Muito legal mesmo. E voltando aqui para o Brasil, as concessionárias da marca, elas já são referência em vários quesitos, têm grandes diferenciais para os clientes e agora, especialmente nessa época de pandemia, novos recursos foram sendo adicionados, né? Como que foi isso? O que tem de diferente também para o cliente, até para quem está nos assistindo, saber um pouquinho de tudo isso? As nossas lojas, para as pessoas que já conhecem, né, elas têm um ambiente extremamente agradável, são ambientes que remetem às nossas raízes na Suécia. E o que aconteceu foi que, com a situação de pandemia que a gente ainda atravessa aqui no Brasil e a necessidade de medidas de afastamento social, muitas pessoas que queriam continuar vivenciando essa experiência de marca e consumindo os nossos produtos, elas não podiam ir até as nossas lojas. Por isso, na Volvo, a gente criou diversas iniciativas de digitalização para que as pessoas pudessem ter parte dessa experiência no mundo offline também, no mundo online, né? O que ela tem no offline, ela tem no mundo online. Uma dessas iniciativas bastante interessantes é o Tour 360 graus em uma concessionária. A gente pode acessar na internet, você consegue andar, caminhar por dentro de um concessionário Volvo, você consegue entrar dentro dos veículos, conhecer os veículos por dentro, sem sair da sua casa. Então isso aliado à realidade aumentada que a gente tem, catálogos digitais, eles fazem a gente ter uma experiência também bastante completa no mundo online. E esse mês vai ter algo bastante interessante que eu pensei agora em dividir com vocês. A gente deve ter uma campanha nacional de vendas no final do mês de junho, que vai ser a primeira vez onde a gente une num grande evento o mundo online e offline. Então, para as pessoas que desejarem ir até as lojas, nos locais, obviamente, onde isso já é permitido, a Volvo tomou todas as precauções de segurança. A Volvo é uma marca, é a maior referência em segurança que existe e não poderia ser diferente, portanto, o cuidado que a gente tomasse nesse aspecto. E também a gente junta nesse evento toda a característica de você poder fazer suas negociações e discussões de maneira online com os nossos concessionários também. Então a gente junta os dois mundos para oferecer para o nosso consumidor uma experiência única, uma experiência sem diferenciação entre os ambientes e para que os consumidores que buscam um veículo da marca Volvo possam, então, nesse grande evento que a gente vai fazer esse mês, adquirir os seus produtos com condições imperdíveis, bem diferenciadas. Então, isso é o que vai acontecer no final desse mês também. Olha só, o João já dando spoiler aí, pessoal. A gente vai mandar esse material na semana que vem. Os nossos amigos jornalistas que estão aí acompanhando, então, o João já adiantou um pouco aqui, deu alguns spoilers aí do que vai acontecer. Mas na semana que vem, podem ficar tranquilos que a gente manda todo esse material aí para vocês, para os nossos dealers e clientes que estão assistindo também. Na semana que vem vocês vão saber em mais detalhes tudo isso que o João falou sobre o Special Day. E acho que agora podemos ir direto para o carro, né, João? Que acho que é o que está todo mundo
aguardando. Então, para isso, eu vou convidar o André Baceto para ele vir até aqui para apresentar o XC40 plugin para a gente. Olá, pessoal. Bom dia, Thiago. Bom dia, João. Bom dia, André. Bom dia, Tudo André. bem? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar das principais diferenças do carro, as novidades que a gente está trazendo. Claro, uma delas é o motor T5 Plug-in Hybrid, né, que é, como falaram, o motor híbrido da marca, que agora equipa o XC40, e além disso, outras novidades também. Mas antes, vamos ver um vídeo sobre o veículo. Muito bom, pessoal. Vocês viram então agora o vídeo do XC40 com as principais características do carro. E uma delas, e na verdade a grande novidade, é o novo motor T5 Plug-in híbrido. Esse motor, na verdade, são dois motores. O primeiro motor inédito aqui no Brasil é o motor 1.5 litros de 3 cilindros, que gera 180 cavalos. Acoplado a esse motor, nós temos um motor elétrico que gera mais 82 cavalos, tendo uma potência total de 262. Como vocês podem ver, é um carro bastante potente, né, com ótimo desempenho, que é bem, a gente pode perceber a aceleração dele também, né, de 0 a 100 em 7,3 segundos. Então é um carro que entrega bastante performance. Bom, além disso, nós temos outros equipamentos, né, outros dispositivos que a gente pode comandar esses motores, né? Como eu falei, é um veículo híbrido. Então você, quando está conduzindo, você pode ver qual a melhor forma de condução. Quando você liga o carro, o primeiro modo é o modo híbrido. Então ele combina os dois motores, né, de forma a você ter o melhor desempenho, maior balanço entre desempenho e economia de combustível. Esse é o modo default, o modo híbrido. Mas aí vocês podem perguntar, bom, André, se eu quiser usar só o modo elétrico, como que eu faço? Nesse caso, você seleciona o modo Pure, você vai andar com o veículo apenas usando o motor elétrico. Com isso, você tem emissões zero e também zero consumo de combustível. É possível rodar até 47 km nesse modo elétrico. Além disso, temos outros modos de condução também, que é o modo Power. Nesse caso, nós privilegiamos mais potência, acelerações mais rápidas para o veículo, é uma performance, é um modo esportivo. Temos o modo off-road também, que é para situações específicas, e o individual, que é o último deles, onde você pode configurar diversos parâmetros do carro que se adaptem ao seu modo de condução. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui no carro são o sistema óptico, né? Como vocês podem perceber, o carro é equipado com um sistema Full LED, né? Temos aqui também o DRL, né, com formato T, o martelo de Thor muito característico da marca Volvo. E esse farol tem duas funções que eu gostaria de destacar, que são os diferenciais desse carro com relação aos outros produtos. O primeiro é o Active Bending Light, que a gente chama de ABL. O que significa isso? Quando você está conduzindo, geralmente a maioria dos carros convencionais, o foco do farol ele é fixo. Aqui no XC40, quando você está dirigindo, por exemplo, está numa curva, quando você esterça o volante, o foco do farol também esterça para que você tenha uma iluminação melhor e com muita segurança. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é o sistema AHB, que, na verdade, ele controla o foco alto do farol, né? Então, quando você tem um veículo vindo na contramão, ou mesmo um veículo à frente, você está com o farol alto ligado,
ele automaticamente ajusta esse foco para que você não ofusque os motoristas que estão à sua frente ou vindo em mão contrária. Isso são equipamentos muito úteis, né? Como vocês sabem, a Volvo preconiza muito as questões de segurança e também maior conforto ao dirigir, porque esses sistemas te trazem mais segurança e um maior conforto, como eu falei. Ok, pessoal? Agora vamos passar por um tema um pouco diferente, que também é um DNA da marca. Aqui no para-brisa vocês podem ver que tem uma parte escura ali na frente, né, um pouquinho mais para cima, que é o sistema IntelliSafe, que nós chamamos. Esse sistema ali, a gente pode perceber que existem uma câmera e um radar, que são equipamentos de suporte para 4 sistemas que são de série nesse veículo, que eu vou abordar agora. O primeiro deles é o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, né? Muitos de vocês já conhecem esse sistema, mas eu posso dizer que é um sistema que a maioria dos carros não tem de série. Esse sistema ele controla a velocidade do carro automaticamente. Então, quando você está numa estrada a 100 km por hora, você regula essa velocidade, o carro vai frear e acelerar automaticamente naquelas situações que entra um veículo, por exemplo, na sua frente, ele faz toda essa função. Esse é o ACC. Depois disso, o XC40 também é equipado com um sistema único no segmento, que é o Pilot Assist. É um sistema de condução que ele combina as funções do ACC também com o estressamento do volante. Ou seja, você regulou a sua velocidade de 100 km por hora, além de ele controlar a velocidade de frenagem, a distância do veículo à frente, ele também esterça o volante automaticamente, fazendo as curvas, por exemplo, numa estrada. Esse sistema funciona até 130 km por hora. Ok? Um outro sistema também baseado em câmeras e radar é o Seat Safety. Único da categoria, esse sistema é um sistema de frenagem automática do veículo, né? Essa frenagem evita colisões, pode ser contra pedestres, ciclistas, até animais de grande porte, mas principalmente carros, né? A gente sabe que muitas vezes no trânsito do dia a dia, o motorista acaba se distraindo e esse sistema é muito útil para evitar essas colisões. E por fim, como estamos falando de câmeras, nós temos o LKA, que é o assistente para manter o carro na faixa de rodagem. São situações muito comuns também. Às vezes o motorista um pouquinho distraído, ele acaba saindo, né, fazendo aquele movimento do carro de saída de faixa. Então o sistema alerta, né, que o veículo está saindo de faixa, mas a parte diferente dos demais carros é que o volante movimenta, trazendo o veículo para a faixa novamente. Ok? Então esses seriam os sistemas que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora vamos dar uma rodadinha no carro para a gente mostrar um pouquinho da lateral do XC40. Ok, bom, vamos começar aqui falando sobre o teto, né? Sobre o teto, porque a versão R Design ela vem com teto escuro, né? Sempre na cor preta, assim como os espelhos retrovisores. O carro já vem com teto solar panorâmico elétrico de série, né? Um dos maiores tetos solares da categoria, que dá mais iluminação no interior do veículo e também mais conforto para os ocupantes. Além disso, eu queria destacar algumas funções aqui do espelho retrovisor, que são diferenciais do carro também. A primeira delas são os comandos elétricos dos espelhos retrovisores. Os espelhos também são rebatíveis, que é muito importante quando você sai do veículo, às vezes quando você estaciona numa vaga um pouco mais apertada, então facilita a abertura das portas. As lentes também têm um sistema anti-ofuscante, tanto os espelhos retrovisores como o espelho interno também, que é uma situação de maior conforto para o motorista, porque às vezes tem carros que estão vindo atrás com uma luz muito forte, então esse espelho cumpre essa função. E por último, que é uma função bem importante também, que é o Bliss, que é o alerta de ponto cego, já característico da marca Volvo, né? Todos os nossos carros, a maioria das versões possui esse equipamento. Aqui no XC40 isso não é diferente. A principal função do Bliss é alertar o motorista sobre carros que entram no ponto cego dele. Isso é feito através de 2 radares que são localizados aqui
na parte traseira do veículo. Esses radares monitoram constantemente o tráfego de carros que estão vindo por detrás. Né? Quando esses carros invadem esse ponto cego, um alerta é emitido aqui no espelho retrovisor para que o motorista tenha ciência que carros estão se aproximando. Caso ele continue fazendo um movimento, por exemplo, de mudança de faixa, um outro sistema diferencial do XC40 é o volante. Né? O volante esterça tem um leve movimento para que mantenha o carro na faixa, alertando o motorista que não é um bom momento para mudar. Ok? Mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que é um dos diferenciais, é a roda de 20 polegadas, né, com um bonito design esportivo, diamantada, como vocês podem ver, uma roda que realmente reforça todo o design, a característica esportiva dessa versão e é muito apreciada pelos nossos clientes. Por fim, aproveitando que estamos aqui perto das maçanetas, temos o sistema keyless, ou seja, você pode entrar no veículo sem apertar o comando da chave, basta estar com a chave no bolso, você já consegue adentrar o veículo. Vamos falar um pouquinho agora da traseira do carro. Um ponto que eu gostaria de destacar é a abertura do porta-malas, né, que é feito de forma elétrica. Então, por exemplo, se você está com as mãos ocupadas, com sacolas, ele tem um outro sistema que nós chamamos de hands-free. Então, basta você colocar um toque por baixo do para-choque que o porta-malas abre automaticamente. Isso é uma função muito útil e também muito apreciada pelos clientes. O fechamento você pode fazer pelos botões ou também simplesmente por um toque aqui no porta-malas. Além disso, esse carro consta também com um sistema sensores de estacionamento traseiros, né? São 4 pontos aqui na traseira e na dianteira também. Né? E além de tudo, temos a câmera de ré, né? Para facilitar em manobras, ou estacionar o veículo, tudo é muito útil. Vamos dar uma olhadinha agora na parte interna do carro. Bom, entrando aqui no interior do XC40, a gente já percebe logo de cara a qualidade dos materiais. Temos aqui um acabamento em couro no volante com costura branca. O painel também é todo emborrachado, né, dando aquela sensação de soft touch. Temos também acabamentos em alumínio e também em black piano. Então, tudo é muito bem acabado. O revestimento dos assentos é em couro e não book. Esse assento aqui também é totalmente elétrico, então a gente tem as funções de inclinação, a distância, a altura do banco elétrico e também suporte lombar elétrico. Falando um pouquinho aqui do painel de instrumentos, a gente percebe uma tela totalmente digital, são 12,3 polegadas a TFT. Aqui a gente tem as principais informações do veículo nessa tela. Além disso, você pode também configurar ou personalizar da forma que você achar mais conveniente. Por exemplo, se você está andando no modo híbrido, o que vai aparecer aqui são as funções referentes, por exemplo, a quanto você tem de energia na bateria do veículo, qual a sua forma de condução, entre outras. Mas você pode selecionar também, por exemplo, o modo Power. Aqui vamos mudar a cor do painel, é uma cor vermelha, você vai ter já acesso ao contagiros e outras funções do carro também. Então, tudo isso é personalizável. Outro diferencial é essa tela sensível ao toque de 9 polegadas disposta na vertical. Aqui, pessoal, estão todos os comandos do carro. Como você pode perceber, o XC40 ele tem poucos botões. Por quê? Todas as funções foram colocadas nessa tela. Então, você é mais intuitiva, mais fácil você comandar. Por exemplo, aqui a gente tem as funções de ar-condicionado. Você também tem as funções de todo o sistema IntelliSafe que eu mostrei agora há pouco para vocês, que você pode ativar ou desativar. Temos a câmera. É muito simples de mexer, uma interface intuitiva. Funciona como um tablet. Na verdade, são 4 telas que você rola ou para a esquerda ou para a direita e também de cima para baixo. Nesse caso, você acessa as configurações do veículo que tem diversas informações.
Uma outra coisa interessante aqui, um dos diferenciais do carro, são dois sistemas de interface com o smartphone. O primeiro deles é o Android Auto e também o Apple CarPlay. Com ele você consegue comandar uma série de funções, as funções de telefone, funções de GPS, né? Temos aqui já embarcado o Google Maps ou o Waze, ouvir músicas, e tudo isso você pode fazer com o comando de voz, acessando essas funções, o que é muito mais prático, né? Quando você está conduzindo o veículo, basta, por exemplo, dizer, eu quero ligar para o João, então ele já liga automaticamente pelo comando de voz. Um outro diferencial a gente pode ver aqui no console, nós temos o carregamento de smartphone por indução, que também é muito conveniente e muito rápido. Duas portas USBs para carregar o celular ou fazer um outro tipo de conexão, então você tem diversas formas de fazer isso. Aqui a alavanca de câmbio, uma coisa que eu gostaria de salientar também, esse carro tem uma caixa automática de 7 velocidades, inédito também na categoria, e a alavanca de câmbio é totalmente eletrônica, né? O sistema Shift by Wire, que a gente usa aqui na Volvo, então com muita tecnologia. Freio de estacionamento elétrico e função auto-hold. Então, como vocês podem ver, o carro é bastante completo, são diversas funções que faz o carro realmente muito bem aceito no mercado. Por último, e não menos importante, é o sistema de som. O sistema de som premium da marca Harman Kardon. Esse sistema conta com 3 alto-falantes e um subwoofer, gerando 600 watts de potência. Né? É um sistema bem diferencial e tem uma tecnologia empregada pela Volvo que nós chamamos de Air-Woofer. É um subwoofer ventilado que fica localizado dentro do painel de instrumentos. Ele reforça os graves. Vamos dar uma olhada no vídeo que aí vocês vão entender melhor como funciona esse sistema. Bom, agora vamos rever os principais equipamentos, né? A gente tem aqui um resumo de tudo o que foi falado, então vocês podem ver que o XC40 tem uma lista enorme de equipamentos de conforto, tecnologia, segurança. Então, realmente é um veículo muito completo e é um dos diferenciais do carro no segmento. Além disso, o preço também é muito competitivo, então vamos começar com a versão que estamos lançando hoje, que é a R-Design T5 Plug-in híbrida. O preço é R$ 245.950, que é o carro de lançamento. Além disso, temos outras duas versões, que é a T4, né, motor a combustão de 190 cavalos. Temos a versão Inscription, que é a intermediária, e também a versão Momentum, a T4 também, com preço de R$ 199.950. Esses dois fatores, né, uma lista recheada de equipamentos e também ao preço do carro, fez com que o XC40 hoje se tornasse o líder do segmento. A gente está sempre crescendo o volume de vendas. Eu acho que é um dos sucessos do carro, é isso, né? Agradeço a todos vocês por terem acompanhado essa live, uma experiência nova para a Volvo, mas eu acho que foi muito legal contar com o acompanhamento de todos vocês. Nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas, mas antes disso vamos chamar um vídeo. Do you recall, not long ago, we would walk on the sidewalk, all around the wind blows, we would only hold on to let go, blow a kiss
Sinking in the sun, all we need is somebody to lean on. All we need is someone to lean on. Legal, muito bom. André, obrigado. Ótima explicação do carro. Acho que deu para a gente Legal. conhecer todo mundo que está aí nos acompanhando. Queria já destacar, a gente tem mais de 250 jornalistas, nossos amigos da imprensa, acompanhando esse lançamento aqui com a gente. Muito obrigado. A gente recebeu centenas de perguntas. Vamos tentar responder o máximo possível aqui agora para vocês. Logicamente, as perguntas que não derem para a gente responder aqui no ar, a gente manda as respostas para vocês depois. E também, só para destacar antes da gente começar, o release, todo o material sobre o carro, o texto, ficha técnica, fotos, vídeos, tem um pack bem legal de imagens do carro, tanto de fotografias como de vídeos para as equipes de TV, já foram enviadas aí para os jornalistas. Caso alguém não tenha recebido, não tenha chegado aí para você, me aciona que assim que acabar a transmissão aqui, a gente envia para cada um que precisar, tá bom? Então vamos começar as perguntas. André, como você já está com tudo aí na cabeça, Legal. né? A primeira vai para você. A nossa primeira pergunta veio do Roberto Nunes, do Autos e Motos TV. Obrigado, Roberto Nunes. E qual é o custo, André, da manutenção dos 3 primeiros anos do Volvo XC40 T5 Plug-in Hybrid? Legal. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Falar sobre os custos de manutenção é sempre importante, porque é um assunto que está sempre aí na pauta, né? Para os 3 primeiros anos, a gente considera que são 3 revisões. A primeira revisão, 10 mil quilômetros, é R$ 949. Depois, a de 20 mil, R$ 1.899 e 30 mil, R$ 949. Então, fazendo uma conta rápida, aí daria R$ 3.800, tá? Para 3 anos. Legal. Tudo de cabeça, hein, gente? Bom, hein? Quando crescer, você assim. Que são perguntas bem recorrentes, então a gente claro, já está acostumado. Obrigado. A gente separou aqui também, estou pegando aqui uma pergunta que veio nos comentários do YouTube, do pessoal que está acompanhando a gente também na transmissão. E veio também uma parecida do Leandro Gameiro, do Correio do Estado, Tabuleiros Garage. A pergunta também veio do Gleison Quinotti. Então, as perguntas são, João, eu vou direcionar essa para você. Terão versões para PCD, né, e como que funciona as isenções? Sim, terão versões para PCD. Na verdade, a Volvo, todos os produtos podem ser adquiridos com isenção PCD. Como vocês sabem, até um certo valor, R$ 70 mil, existe isenção de ICMS e IPI. Acima desse valor, a isenção é a isenção federal apenas do IPI. No caso dos produtos da Volvo, aplica a isenção do IPI. Processo bastante rápido, o cliente pode pedir a isenção pela internet, sai rapidinho. E todos os nossos concessionários estão aptos a ajudar vocês em todos esses trâmites para usufruir da sua isenção. Então, pode procurar um concessionário e adquirir qualquer um dos produtos da Volvo com a isenção PCD. Muito bom. Mário Curcio, do Automotive Business, um abraço, Mário. São 2 perguntas, então é bom que já vai ser uma para cada um. Primeiramente, né, para o João. Quantas unidades, João, foram trazidas inicialmente, né? A gente abriu uma pré-venda do XC40, o João vai explicar melhor. E quantos devem ser emplacados até o final do ano? E já emendando já para o André, se vão ter outras versões do XC40 híbrido, André. Boa. Então, a gente começou com as pré-vendas ali mais ou menos em março. A gente já tem mais de 250 unidades pré-vendidas do XC40 híbrido. Até o final do ano, essa é a produção que chega ao Brasil mais ou menos até julho, agosto, para vocês terem ideia. Então, tem um pouquinho de fila de espera hoje pelo carro. Até o final do ano, a gente deve comercializar por volta de 500, 550 unidades. Quando a gente tiver um ano completo, esse produto vai representar 30% das vendas do XC40 como um todo. Boa, as vendas sempre crescendo, isso é bom. Então, sobre novas versões, né, vocês sabem que a estratégia da marca é sempre eletrificar os modelos, né? Então a gente vem avançando bastante aí com as versões híbridas. Então, só relembrando um pouquinho da marca, a gente começou com o XC90,
Hoje todas as versões são híbridas, XC60 também, a S90, S60, então o XC40, Thiago, não vai ser diferente, né? A gente está trazendo a primeira híbrida na versão R-Design, então a nossa ideia sim é ampliar o portfólio, né? Seguir nesse caminho que vem dando muito resultado. Muito bom. João, ao vivo é assim, né? Então, assim, tem umas perguntas, eu sei que você está preparado. Raimar Bentes, do jornal Automóveis e Caminhões e da Rádio Belém FM, ele pergunta assim para você, João: qual é a estratégia de marketing que vocês pretendem colocar em prática para convencer os clientes de que seu produto é o melhor e o mais convincente? Então, acho que é uma pergunta bastante ampla. Obrigado, Raimar, e abraço para o pessoal de Belém também. É um local que a gente tem analisado com bastante cuidado, com bastante carinho para também tentar levar a Volvo para aí o quanto antes. A estratégia é bastante ampla aqui no Brasil, então ela está muito pautada nas tecnologias que a gente traz para o país. A Volvo é líder na eletrificação da frota no Brasil, entre todas as marcas. A gente é a única, por exemplo, que consegue oferecer um SUV nos 3 tamanhos eletrificado. Praticamente todo o portfólio da Volvo tem uma opção de eletrificação. Isso é muito em linha com o que o consumidor quer hoje. Então, boa parte do sucesso que a Volvo tem vivenciado no país tem a ver com isso, com a oferta de eletrificação que a gente tem. Além disso, a gente tem os programas de conectividade da Volvo, então tanto o Volvo On Call, que te protege e também te traz um monte de facilidades para a sua vida diária, é algo muito apreciado pelos nossos consumidores. E eu acho que a forma como o veículo interage com o condutor, isso também é sem igual na indústria. Então, todos esses fatores fazem com que, por exemplo, esse ano a Volvo já esteja consolidada como a 3ª maior marca do segmento premium no Brasil. A gente ainda está lutando para avançar muito mais no segundo semestre desse ano. E a Volvo é líder na venda de SUVs premium no Brasil, então nenhuma marca vende mais SUVs premium que a Volvo no Brasil. Acho que todo o sucesso vem na esteira dessas coisas que eu contei para vocês e difundido por um boca a boca incrível, porque os índices de satisfação de clientes dentro da Volvo são altíssimos. Então, vocês podem perguntar para quem tem um Volvo, essa pessoa com certeza é uma das maiores referências da marca e é o que faz com que a gente tenha expandido tanto nos últimos tempos aqui no Brasil. Que bom, né? Ótimo. André, peguei mais uma para você aqui, do Fabiano Mazeu. Um abraço, Fabiano, está aí nos acompanhando do interior de São Paulo, do site Blogalto. André, aqui no Brasil, todos os Volvos serão vendidos com limitador de velocidade, com limitador de velocidade máxima de 180 km por hora, que foi anunciado na Suécia, e ele complementa com uma outra, se nós teremos também esse modelo, o XC40 Plug-in Hybrid blindado. Muito bom, Fabiano, um abraço, obrigado pelas perguntas. Sim, sobre a limitação dos 180 km por hora, isso é uma estratégia global da marca, né? Como você mencionou, foi anunciado e começa agora na linha dos modelos 21, né, Model Year 21. É legal entender um pouquinho o que está por trás disso, né? A gente sabe aqui as rodovias no Brasil, a limitação é 100 ou 120 km por hora, mas é um fator que a gente está colocando na mesa para uma discussão, né, maior entre as montadoras, né? Não só se pegando a velocidade, mas é um pouco do papel nosso também, como marca voltada à segurança. Eu acho que começar essa cultura, né, essa discussão entre as empresas, até que ponto vale a pena enfatizar velocidades maiores que isso, né? 180 eu já considero uma velocidade bastante alta, né, considerando aqui as nossas estradas. Então é isso, né? Em resumo, essa a resposta. E a segunda sobre blindados. Sobre blindados, sim. Vamos ter a versão, é possível também blindar o plug-in, né, XC40. Hoje a gente já tem, né, já é possível blindar todos os carros do nosso portfólio, então o plug-in não seria diferente. Legal. Mais uma aqui do Vandik Donet, do CarPress. Essa vai para o João. Quando que iniciam as vendas, João, do XC40 plug-in?
E se é possível o processo de encomenda totalmente online? As vendas já começaram, então a gente vem trabalhando em pré-venda desde de março. Hoje qualquer concessionário Volvo no Brasil pode te ajudar a fazer a encomenda do seu XC40 híbrido. E como eu falei um pouquinho atrás, esses produtos estão com prazo de entrega mais ou menos para julho, agosto. Essa é a produção que já está encomendada por clientes no Brasil. É possível sim fazer o processo de forma 100% remota. Hoje a gente não tem nenhuma grande ferramenta que te guie por dentro de todo esse processo, mas todos os nossos concessionários atendem de forma remota, online. A gente tem N casos onde o cliente compra, paga e recebe o veículo na casa dele e ele acabou nunca conhecendo o concessionário. Então vai do gosto de cada um. Eu obviamente digo para todo mundo, quem quiser fazer tudo de forma remota, mas ainda assim dar uma passadinha para conhecer os nossos concessionários, vale a pena, as lojas são bem legais, as lojas têm um ambiente global da marca, ambiente que remete às nossas raízes na Suécia, na Escandinávia. Então, e o pessoal que está nas lojas está super capacitado para ajudar vocês nesse processo de escolha. Quem optar por ir para a loja vai gostar muito da experiência. E quem optar por fazer tudo de forma remota também, com certeza dá para fazer. Já tem muita gente fazendo isso hoje. Maravilha. André, eu selecionei aqui, na verdade, basicamente a mesma pergunta de 3 jornalistas. Então, primeiro do Edson Moura, que está estreando hoje o canal Autolive do Pajuçara Auto também. Um abraço para vocês. Eu sei que ele está retransmitindo a gente no canal dele. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Autolive do Edson Moura. Perguntou também o Paulo Cruz, do Auto News, lá de Campo Grande. E o Freire Neto, que também está fazendo essa retransmissão do Motores e Ação lá do Rio Grande do Norte. Um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando. A pergunta basicamente é sobre as formas de carregamento, André. Então, assim, eles perguntam como que é feito o carregamento do carro na energia, como que é possível, se só pode ser feito em eletroposto. Explica, então, como que funciona o carregamento. Bom, obrigado pelas perguntas. Acho que dá para a gente dar uma resposta bem abrangente e é uma coisa importante que os clientes sempre perguntam também. Então vamos lá, primeiro ponto, né? Como carregar o veículo. A forma mais tradicional, e aqui deixando claro, o carro já vem com um cabo, né? Já disponibilizado pela Volvo, e a forma mais tradicional é você plugar esse cabo na tomada residencial, né? Uma tomada de 220 volts, 16 amperes. Com isso você consegue carregar seu carro entre 3 e 3 horas e meia. Tá? Essa é a primeira forma mais tradicional. Outro tipo de pergunta também é se é só essa forma ou existem outras formas também. Nesse caso, quando você está andando com o carro, é possível carregar também a bateria. Basicamente são 3 formas, né? A primeira é a própria desaceleração do carro ou frenagem. Então, com isso tem a regeneração de energia que já ajuda a carregar a bateria também. A segunda forma que é bem interessante, ali no painel de instrumentos tem uma tecla Charge. Quando você aciona essa tecla, é possível carregar a bateria usando o motor a combustão, né? Então, com isso, você carrega a bateria até 100%. Vamos supor, você está com pouca bateria e quer usar mais um modo elétrico, você usa o motor a combustão para carregar a bateria. E uma outra forma também é você colocando o câmbio na posição B, né? Que é uma regeneração mais rápida da energia. Então, com isso, você não fica só dependente de estacionar o carro para carregar. Tá? Então, você tem outras formas, né? Mas vocês sabem também que a gente está investindo bastante em eletropostos, né? Como acho que foi uma das perguntas também. Né? O carro não está preso a um carregamento de eletropostos, mas a gente está ampliando essa infraestrutura, né? Então, já colocamos mais ou menos 270 eletropostos e até o final desse ano a gente quer instalar 500. Então, a gente está capilarizando essa forma também. Então, hoje o carregamento não é uma barreira para a gente. Na verdade, é uma coisa bem tranquila de ser feita. Legal. Okay? E acho que vale destacar também, né, André, João, a maioria desses carregadores, eles estão em locais
que as pessoas frequentam regularmente, Exatamente. né? Então, shoppings, né, supermercados. Isso. Então, enquanto a pessoa vai fazer ali a sua compra, dá para deixar o carro carregando, quando voltar, ou já está tudo carregado, ou já está praticamente viável, né? Muito, muito legal isso. Vamos continuar aqui. Marcos Láurea, do CarPoint News, Revista Torque, jornal de hoje. Essa vai para o João. Se a Volvo vai disponibilizar os pontos de recarga, né, como é o assunto que a gente estava falando aqui, se isso vai ser para todo o Brasil. Sim, como o André disse, hoje nós temos 268 postos já instalados pelo Brasil todo. A gente deve chegar a 500 aí num curto espaço de tempo. Atrasou um pouquinho devido à pandemia, a questão de isolamento social. A gente preferiu dar uma espaçada nas instalações, mas elas vão terminar bem em breve. São atividades nacionais, o Thiago falou, a gente prioriza locais onde o cliente passa um período razoável de tempo estacionado, exemplo de um estacionamento de supermercado. Então, é uma atividade nacional que eu posso citar para vocês, Grupo Pão de Açúcar. A gente tem parceria com eles para que todas as lojas no Brasil tenham a instalação de um eletroposto. Então, mostra que a atividade é nacional. Além disso, a gente também conta bastante com a informação que vem dos nossos consumidores. Então, a gente já teve no nosso saque, nas nossas concessionárias, consumidor que comprou e deu recomendação para a gente de um local onde ele acharia interessante ter um eletroposto. Sempre que a gente recebe uma sugestão dessa, a gente tenta incluir dentro do planejamento de ampliação da capacidade e a gente amplia. Então, é nacional, podem indicar que a gente vai continuar expandindo. Legal. Olha, eu estou vendo aqui muitos comentários também no nosso canal do YouTube. Peguei mais uma aqui do Charlon Airan. Charlton, desculpa se a pronúncia não é essa, mas a pergunta é bem interessante dele, André. Quantos anos tem a garantia da bateria do carro? Boa pergunta. A garantia são 5 anos da bateria, né? E o carro são 2 anos. Tá? Então tem uma garantia aí bem extensa, né? Para bastante segurança para o cliente que optar por um carro híbrido. Legal. E já continuando com o André também, mais uma do Freire Neto, do Motorização, ele pergunta aqui qual que é a quantidade de versões disponíveis e qual que é a expectativa de vendas para esse modelo agora em 2020. Certo. Para o XC40 a gente está começando com uma versão, né, a versão R Design, então é o topo da gama, mas como eu mencionei, existe a intenção nossa também de estar ampliando isso, né? Então, pelo momento, sim, a XC40. Expectativa de vendas, considerando aí que a gente tem mais meio ano, seriam 500 carros, né? Então, por ano, total de um ano, 1.000 carros, o que dá mais ou menos 30% de mix, considerando o XC40, do portfólio do XC40. Beleza. João, agora uma pergunta do Marcos Camargo, do R7 e do Auto Show. Quanto que a nova versão híbrida deve representar no mix de vendas da Volvo? Como o André acho que estava acabando de falar agora, né, ela deve representar mais ou menos 30% do mix de vendas do XC40, será o XC40 T5 híbrido. É um número que deve expandir durante o próximo ano se a gente incluir outras versões de veículos híbridos dentro da gama XC40. Hoje a eletrificação é 30% da gama. Beleza. Agora uma pergunta do Eduardo Sodré, da Folha de São Paulo. Um abraço para o Eduardo. A gente comentou, né, agora há pouco, no começo da transmissão, sobre o Recharge Offer, né, que a Volvo está disponibilizando. Então, a pergunta dele é sobre isso, né? Como que será feito o reembolso? Como que a Volvo vai pagar a conta de luz do cliente? Como que é esse reembolso efetivo que a Volvo vai fazer? Bacana, Sodré, boa pergunta. Como é que a gente vai fazer? Eu citei lá no começo das minhas respostas que a Volvo tem a eletrificação aqui no Brasil como estratégia e também a questão de conectividade. Conectividade representada pelo Volvo On Call.
Volvo On Call tem um aplicativo que cada proprietário do veículo pode interagir com o seu veículo e controlar informações dele, né? Então, como é que isso vai funcionar? Você comprou o veículo, você acessa o seu aplicativo do Volvo On Call e dá lá a opção de que você quer participar desse reembolso. A partir daí, o nosso sistema central começa a medir todo o consumo de energia, quantos quilowatts você utilizou rodando em modo puro, né? O André, durante a explicação dele sobre o carro, falou de modos de condução. A gente tem o modo puro, o modo híbrido, todos os modos. Quando você coloca no modo puro o seu veículo, esse contador começa a acumular quantos quilowatts você consumiu. A gente vai contabilizar isso pelo período de 1 ano e aí vai fazer o reembolso baseado num preço médio do quilowatt que a gente tem estabelecido para o Brasil, né, que a gente pesquisou no Brasil. Então é medido no seu consumo real através do aplicativo do Volvo On Call. Legal, muito bom. Jorge Guimarães, do portal Auto Indústria, também sobre o que a gente falou agora há pouco, né? Então, o João disse que em algum momento do ano que vem, a Volvo terá 100% dos seus veículos eletrificados, ou 100% das vendas que serão eletrificadas, já que hoje representa 43% do volume. Boa, então, oportunidade legal para a gente esclarecer esses números. Hoje, a gente tem na oferta no Brasil veículos que são somente a combustão interna e veículos híbridos. Se a gente somar a quantidade total de veículos vendidas no Brasil, a quantidade de veículos que são eletrificados vai dar 43% esse ano das vendas. No ano que vem, a gente começa o ano ainda trabalhando nessa forma, mas já aumentando a proporção de veículos eletrificados, até que em algum momento do ano que vem, a gente atinge 100% dos produtos no Brasil com eletrificação, ou seja, a partir de algum momento do ano que vem, a gente já passa a não oferecer mais nenhum produto que seja puramente a combustão e todos eles serão eletrificados. Portanto, aí 100% das variantes e do volume de vendas será eletrificado em algum momento do ano que vem. Ricardo Panessa, da revista Carga e Transporte, essa vai para o André. Todos os modelos XC90, XC60 e XC40 continuarão sendo oferecidos em versões exclusivamente a gasolina? Na verdade, hoje nós temos versões a gasolina e híbridas, né? Acho que complementando um pouquinho a resposta do João, a XC90 a gente já tem várias versões que são híbridas, a 60 e agora 40. Então, a gente está indo nesse caminho de eletrificação, né? Então, em algum momento do ano que vem, claro, dependendo das vendas do mix, a gente vai ter a gama praticamente 100% eletrificada. Legal. André, o Edson Moura mandou mais uma aqui, completando aquilo também que ele tinha perguntado, aquilo que você respondeu em relação à recarga. Em relação à recarga do sistema plug-in, houve alguma mudança em relação aos modelos equipados com motor T4? Tempo de recarga, a forma é a mesma? Como que funciona isso? Bem, a forma de recarregamento dos motores híbridos é a mesma, né? Comparando, por exemplo, com o 90 que a gente lançou há um tempo atrás, a 60 e o 40 agora. Então, essas 4 formas que eu mencionei, elas continuam sendo válidas hoje, né? O que diferencia um pouquinho agora é o tempo de recarga, porque a capacidade das baterias está aumentando também, né? Então, a autonomia dos veículos, por exemplo, o primeiro veículo que a gente lançou, a autonomia era 35 quilômetros, né, no modo puramente elétrico. Agora a XC40 já está com 47 km. Então o tempo de recarga alterou um pouquinho. Eram 3 horas, agora é quase 3 horas e meia, porque a autonomia aumentou. Mas em resumo, as formas de carregamento são as mesmas e o que está variando é a capacidade das baterias. Legal. Paulo Rogério, da revista Auto Aventura, lá de Santos, qual que é a autonomia combinada do motor? A autonomia combinada é assim, a gente falou que o elétrico 47, né? Se a gente fizer uma média e a combustão, vamos falar um pouquinho antes, o consumo, né? Baseando pelo consumo que a gente tem no Inmetro, né? Que é o órgão certificado, então um carro na cidade ele faz 25 km com litro e na estrada 24, né? Então a gente está mais ou menos calculando pela capacidade do tanque, nessa média, daria uma autonomia mais ou menos dos 800 km.
Claro, isso depende muito do consumo, como o motorista acelera o veículo, então é muito relativo, né? O balanço entre o motor a combustão e o elétrico, então autonomia mas acho que dá para chegar nisso sim. Legal. São uma referência. Mais uma aqui do Emílio Camanzi, lá de Belo Horizonte, do portal, do canal Carros com Camanzi. Ele está perguntando, João, se é possível comprar a torre de recarga residencial e qual que é o valor dela. A gente deve lançar um acessório para isso muito em breve, então como o André falou hoje, ele não é necessário, vem um cabo junto com o carro, a gente já consegue fazer o carregamento normal assim. Muito em breve a gente deve lançar um acessório, a gente vai divulgar para todos vocês, que vai ser comercializado em toda a nossa rede de concessionários. Então vai existir também uma solução para quem preferir a praticidade de ter a torre de carregamento. Para quem optar por não ter, como o André disse, basta ter uma tomada industrial em casa, uma tomada super fácil de instalar, e aí você consegue fazer o carro carregar normalmente com o cabo que vem junto com ele. Legal, continuando aqui, já estamos caminhando para o momento final, vamos pegar aqui as últimas perguntas. Benê Gomes, do programa Momento Vox, está parabenizando a nossa transmissão. João, considerando que os modelos eletrificados já estão influenciando o crescimento da Volvo aqui no Brasil, e o cliente da marca já busca essa opção, ao precisar de um trabalho de convencimento da marca na hora da venda? Pergunta super interessante, porque faz a gente lembrar até um pouquinho da história. É engraçado como a procura por híbridos explodiu no Brasil e como isso tem influenciado o crescimento da Volvo. Logo no começo, tem 2 anos, a gente lançou, 3 anos, a gente lançou o primeiro XC90 híbrido. A gente precisava, todo cliente que entrava na loja procurando um XC90, a gente tinha que falar para ele, o senhor já escutou falar de híbrido, quer conhecer? Vamos lá, vou te mostrar o que é um híbrido e tal. E naquela época existia muita restrição, o pessoal ficava pensando, será que eu compro, não compro, é uma tecnologia muito nova. 6 meses depois que isso começou a ser vendido no Brasil, a gente já começou a ter o efeito inverso, a gente começou a ter gente entrando nas lojas para perguntar exclusivamente dos híbridos. E o que faz com que hoje a gente chegue a esses patamares que eu falei para vocês, de mais de 40% de portfólio de vendas híbrido esse ano, e o ano que vem a gente vai atingir 100% de eletrificação, porque é uma estratégia da Volvo e porque ela está 100% em linha com o que o consumidor quer. Então, a velocidade de aceitação foi algo de outro mundo. Aconteceu muito, muito rápido e demonstra que o consumidor no Brasil está buscando cada vez mais por tecnologias de ponta como essa. Legal. Mais uma aqui do Emílio Camanzi, mandou completando a pergunta que ele fez agora há pouco. Ele está perguntando, André, se as 3 versões que você citou do XC40 já estão disponíveis ou somente essa plug-in hybrid? Legal a pergunta. As 3 já estão disponíveis, né? O lançamento hoje é da plug-in hybrid, mas as 3 já estão disponíveis hoje para venda. Maravilha. Vale destacar aqui também, Renato Belotti mandou uma mensagem aqui para mim, falando que ele também está retransmitindo a nossa live. Obrigado, Belotti, pela transmissão, pelos comentários que você está fazendo aí também, aumentando a nossa audiência. Vamos caminhando aqui, João, para a última pergunta. Edson Ragazzi, do Alto Agora, ele pergunta qual que é a projeção do mercado para o período pós-pandemia e se a esperança de crescer, manter ou cair em relação ao ano passado. Boa, acho que eu posso responder essa até também, acho que alguns colegas da imprensa sabem isso também, além de ser o responsável pela Volvo no Brasil, eu também sou o presidente da BEIFA, que é a associação que compreende todos os importadores para o Brasil. Então, esse tipo de pergunta é mais coerente a gente responder falando sobre o setor, né?
o setor de importados no Brasil hoje estima uma queda em relação ao ano passado de 30% do volume de vendas. Se a gente comparar com a indústria total, a Anfávia acabou de divulgar na coletiva dela um número de 40%. Então, acho que não dá nem para dizer que os importadores estão um pouco mais otimistas que os produtores locais, porque, de certa forma, são números de queda expressivos que tem a ver com dois efeitos. O primeiro deles, a restrição que a gente teve de mobilidade das pessoas e a contração natural que isso gerou nas vendas. Então, a gente teve meses de abril, maio, com queda de 80% nas vendas. E isso, uma vez que essas medidas restritivas elas comecem a se dissipar, aí a gente passa durante o segundo semestre do ano a viver um pouco do efeito econômico dessa paralisação toda. Então, isso é como as marcas estimam o volume para o ano. Ainda é bastante cedo, talvez, para a gente cravar com certeza o que vai acontecer, mas é a estimativa. O que todas concordam é que já durante o quarto trimestre a gente deve começar a apresentar uma recuperação interessante, o que volta a trazer uma boa expectativa para 2021. Então, resumindo a resposta, é uma situação desafiadora, mas a gente entende que como sociedade a gente vai superar e que as coisas vão voltar à normalidade tão logo seja possível. Com certeza. E mais uma vez eu queria agradecer todos os nossos amigos jornalistas que acompanharam essa transmissão, a primeira live da Volvo aqui no Brasil. Obrigado a todos que acompanharam, obrigado aos nossos dealers, aos nossos concessionários e ao público também que esteve aqui nessa manhã com a gente acompanhando. Sempre vale ressaltar, né, que, como o João acabou de falar, nessa situação atípica, foi uma forma bacana que a gente encontrou de poder levar toda essa informação para vocês, levar um pouco do conhecimento do carro, mostrar em detalhes, né? Queria agradecer mais uma vez o João e o André que tiveram nessa manhã aqui com a gente nessa transmissão. Muito obrigado a todos que acompanharam. Agora, para encerrar, a gente vai soltar um vídeo maior do carro, com mais detalhes, mais imagens, para vocês assistirem aí também. Obrigado e um bom dia a todos. A Volvo Car Brasil anuncia uma grande novidade no país: a chegada do XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design, a versão híbrida de seu autêntico SUV urbano. O lançamento faz a estreia do novo motor híbrido T5, inédito no país, ampliando a já diversa gama de possibilidades oferecida pela marca, que inclusive é líder em veículos eletrificados no segmento Premium. Em linhas gerais, o modelo dispensa apresentações, pois a nova versão preserva a personalidade forte e o visual marcante já conhecidos do Volvo XC40. Um SUV de porte imponente e linhas inconfundíveis. Da frente, com grade esportiva e faróis em LED, as belas lanternas e os escapamentos duplos traseiros, passando ainda pelas rodas de liga leve de 20 polegadas, nada passa despercebido em seu design impecável. Vamos à grande novidade desta versão, o inédito conjunto T5 Twin Engine FWD, que conta com dois motores, um elétrico com 82 HP e outro 1.5 litro turbo a gasolina, com 180 HP. Combinados, eles produzem uma potência total de 262 HP e 425 Nm de torque. O resultado dessa tecnologia é um desempenho similar ao de um carro esportivo, com aceleração de 0 a 100 completada em apenas 7,3 segundos. Beneficiado por uma das mais avançadas tecnologias de condução do mundo, o sistema T5 Twin Engine oferece diferentes possibilidades de configuração. No modo Hybrid, o sistema combina o uso dos motores elétrico e a combustão para otimizar potência e consumo de combustível. No modo Pure,
O veículo faz 100% de uso do motor elétrico, permitindo uma rodagem econômica e com zero emissão de poluentes. Já o modo Power privilegia uma condução mais esportiva. Nele, potência e torque máximo estão disponíveis com respostas mais rápidas do acelerador, além de trocas de marcha com foco em performance. Há ainda o modo Off-Road, para condução em terrenos fora de estrada, com velocidades entre 20 e 40 km por hora. Para completar, o sistema dispõe do modo individual, no qual o motorista tem liberdade para personalizar a condução de acordo com suas preferências. Se usado somente no modo elétrico, o XC40 T5 Plug-in Hybrid é capaz de rodar cerca de 47 km, ou seja, é uma boa opção para os deslocamentos do dia a dia. Além disso, a tecla Hold bloqueia o uso da bateria para utilização posterior e a tecla Charge recarrega a bateria em até 1/3 com o uso do motor a combustão. Integrado a toda essa tecnologia está o câmbio automático de 7 velocidades de dupla embreagem, que garante performance e conforto em qualquer situação. Para uma condução ainda mais esportiva, o volante traz alavancas de troca de marcha. Mas o XC40 T5 Plug-in Hybrid impressiona muito além da performance. Seu interior reproduz a beleza e o cuidado expressados na parte externa, trazendo um layout limpo e a aplicação de materiais bem elaborados, além de itens de praticidade. O painel de instrumentos de 12,3 polegadas é digital e personalizável. O ar-condicionado é do tipo Dual Zone e há carregador para smartphone por indução. Os assentos esportivos são revestidos em couro e Nubuck, garantindo uma dose extra de conforto e elegância. Entre os diferenciais do modelo está o teto solar panorâmico elétrico, que aproveita ao máximo a entrada de luz solar para proporcionar um ambiente agradável e acolhedor. A viagem a bordo também fica mais interessante com o poderoso sistema de áudio Harman Kardon Premium Sound, dotado de tecnologia Airwoofer com 13 alto-falantes que garantem uma experiência sonora única. No quesito praticidade, vale mencionar ainda o porta-malas, que tem abertura e fechamento elétrico com hands-free. A segurança está no topo das prioridades da Volvo Cars. E isso fica muito claro no XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design. O modelo carrega equipamentos que, além de comodidade, garantem um excelente nível de proteção para todos os ocupantes. A lista é ampla. Nela constam, por exemplo, faróis Full LED com nivelamento automático, sistema de alerta de ponto cego com Cross Traffic Alert, alertas de colisão dianteiro e traseiro e Pilot Assist, o sistema que ajuda a manter uma distância pré-definida do veículo à frente e corrige a direção para manter o carro na faixa em velocidades de até 130 km por hora. E tem mais! O pacote é composto ainda por controle de cruzeiro adaptativo, sistema de alerta de mudança de faixa com assistente de direção, assistente de partida em aclives e ainda o City Safety, sistema de frenagem automática que identifica outros veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes à frente, mesmo à noite, e avisa o motorista sobre uma colisão iminente. A chegada do novo XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design simboliza mais uma importante etapa na estratégia de desenvolvimento da Volvo no Brasil. Bem, pessoal do Blog Alto, espero que tenham gostado da nossa transmissão e a gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Hoje, lembrando, às 14h30 a gente vai ter a transmissão também do lançamento do Mitsubishi Pajero Sport 2021 com facelift. A gente se vê daqui a pouco por lá. Valeu, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica, se inscreve e
Se você já é nosso inscrito, nosso muito obrigado. They brought me alive, but I know I'll never